de Zumbi e de Dandara, que eu não esqueça de dizer isso no final da palestra de novo para ficar registrado, o quanto possível for, e a gente está falando em Alagoas, Maceió, Alagoas, em terra de Zumbi e Dandara, todo terreiro é um quilombo. Todo terreiro é um quilombo. Eu me emociono. Em um país, o que eu quero que fique registrado quantas vezes for possível, e me perdoe ser repetitivo, todo terreiro é um quilombo. Em terra de Zumbi e Dandara, como Alagoas que estamos falando, todo terreiro é símbolo de resistência, todo terreiro é um quilombo, é uma resistência cultural, é uma resistência política, é uma resistência de crença. A despeito de tentarem silenciar a fé, a crença afro-brasileiras, em especial do candomblé e da umbanda, os tambores continuaram tocando, continuou-se dançando e os orixás continuou sendo cultuados. E tudo isso subverte a ótica e a lógica colonial. Tudo isso subverte a tentativa do colonizador de silenciar para legitimar sua colonização. Vitória simbólica de um povo que recusou a desaparecer. Eles podem tramar o nosso fim. Eles podem combinar em nos matar, mas nós combinamos em não morrer. Nós combinamos em resistir. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Hugo Brandão, do Instituto Federal de Alagoas. Ao meu lado está o professor Flávio Veiga, professor doutor Flávio Veiga, também do Instituto Federal de Alagoas. Bom, nosso tema é religiosidades afro-brasileiras, crença e resistência. É uma temática que a gente já vem estudando. Eu pessoalmente tenho um artigo publicado sobre religiosidade afro-brasileira, simbolizando a luta e a resistência, sobretudo do povo negro do Brasil, né, que foi escravizado, quase 400 anos de escravidão no Brasil, e é uma religião que é símbolo de resistência. Para iniciar esse debate, essa discussão, eu queria discutir antes o que nos motivou, pelo menos no meu caso, a discutir as religiões afro-brasileiras. Nós tivemos o censo do IBGE de 2010, que foi divulgado em 2012, e havia entre os pesquisadores das ciências da religião uma previsão, uma perspectiva de que nós teríamos o crescimento das religiões de matriz africana. E aqui eu quero falar das religiões de matriz africana, e para você que me ouve na nossa transmissão ao vivo, sobretudo do candomblé e da umbanda. São diversas expressões religiosas, mas aqui a gente vai focar, pelo menos na minha fala, o professor Flávio Veiga vai fazer uma fala posterior à minha. Aqui irei focar mais no candomblé e umbanda, sabendo que são religiões ou expressões religiosas distintas, ainda que afro-brasileiras. Então havia uma perspectiva, uma esperança de que nós teríamos um crescimento. Ora, do que viria esse crescimento da umbanda e do candomblé na nossa perspectiva, né, de muitos teóricos, acadêmicos, pesquisadores da religião no Brasil? Porque nós estamos vivendo em um momento de pluralidade e diversidade. E há de se consensuar que a religião afro-brasileira, ou as religiões afro-brasileiras, elas têm uma abertura maior no que tange à diversidade, à pluralidade, à aceitação do outro, à aceitação e reconhecimento das diversas identidades. Então, ora, nós entendíamos que haveria um crescimento tanto da umbanda quanto do candomblé. Digo isso, sobretudo, porque se vocês colocarem lá Hugo Brandão PDF, por exemplo, no Google, aí você que está na internet nos acompanhando, colocar, você, por exemplo, vai encontrar diversos textos meus e vai encontrar, por exemplo, os termos pós-modernidade, que é o que eu mais estudo hoje. Aí aqui eu quero abrir um parênteses. Uma coisa é estudar pós-modernidade e outra coisa é ser pós-moderno. Eu não me considero pós-moderno, muito pelo contrário, mas considero que os pós-modernos interpretam os sujeitos, eu, você, sujeitos contemporâneos, os indivíduos atuais, como poucos. Então, nessa pós-modernidade, uma das marcas que eu estudo é a fragmentação do sujeito. E essa fragmentação gera o que eu defendo, lancei meu livro essa semana, uma religiosidade pós-moderna. Essa religião pós-moderna, ela tem características próprias. Ora, usar o termo pós-moderno é duro, é caro na academia, porque, sobretudo os mais antigos, os professores com maior experiência, vou dizer assim, para não dizer os mais velhos, eles entendem que não existe pós-modernidade é o fim do sujeito. Enquanto nós, ou pelo menos eu, compreendo que a pós-modernidade, ela é, mesmo com as suas incongruências, o termo ideal para a gente usar nos dias de hoje.
para a religiosidade que nós vivenciamos, que é uma religiosidade fragmentada, sincrética, personalizada, individualizada. Não é mais uma religiosidade totalizante. O professor Flávio estava vindo para cá e a gente fez uma rezazinha. Eu não sou nem tanto religioso, não vou para igrejas, não vou para terreiro, eu sou estudioso da religião. E aqui eu estou falando e falarei como estudioso da religião, não como praticante. É o que a gente, na ciência da religião, distingue de discurso êmico, que é o do religioso, para o discurso ético, e aqui não é a ética filosófica, é o discurso ético, é o discurso do pesquisador. Aqui a minha fala vai ser do pesquisador. Então, por exemplo, esse curto momento ali a gente se ligou à religião, mas muito dificilmente o dia de vocês foi regido pelo religioso. E o que acontece é que por mais convertido que sejamos, essa conversão, segundo Danielle Révéleger, por exemplo, uma estudiosa francesa, ela diz no seu livro Convertido e Peregrino, ela diz que por mais que seja convertido, vamos supor que aqui tem alguém convertido a Umbanda ou ao Candomblé, ainda assim é uma conversão de caráter extremamente individualizado. Ora, se tiver algum cristão aqui, por exemplo, eu nasci em berço cristão, mas a conversão muito provavelmente foi, ou a sua prática é personalizada. Nós personalizamos a religião ao gosto do cliente, é uma religião à la carte. Que eu vou escolhendo assim, vou pincelando o que quero e vou construindo o meu cosmo religioso. É uma religião extremamente individualizada. Me perdoe esse tempo todo de introdução para falar sobre isso, é porque eu queria dizer o seguinte, que nesse sentido, nós entendíamos, por parte dos pesquisadores da ciência da religião, que a Umbanda e o Candomblé teriam um crescimento absurdo no sentido de ser uma religião que abraça a diversidade. Você não tem dogmas tão fixos como, por exemplo, numa perspectiva cristã, mais escatológica. Então, por exemplo, a questão do abraçar a comunidade LGBT. O Candomblé, ou mesmo a Umbanda, anos-luz está à frente, por exemplo, das expressões religiosas do cristianismo. Mas o que aconteceu foi o contrário. Em 2012, eles demoraram 2 anos para divulgar o resultado do IBGE, e para nossa surpresa, o Candomblé e a Umbanda, as religiões de matriz afro-brasileira, tiveram uma diminuição. Não sei se vocês ou quem está aí em casa conseguem imaginar quem teve um progresso imenso. Os neopentecostais. E aí, rapidamente, é possível fazer a ligação. Eu tenho os neopentecostais de um lado, que demonizam as religiões afro-brasileiras, e esses estão em pleno crescimento. E, por sua vez, eu tenho as religiões demonizadas que começam a ter decréscimo. Mas provavelmente não é um decréscimo de número de adeptos. Porque é uma religião até que, quase me perdoem, até religiões secundárias. A senhora vai para a igreja católica, frequenta as missas aos domingos, mas vai ao terreiro aos sábados, às sextas, às quartas. Então, é um universo simbólico, sincrético e personalizado. Não tem muita diferenciação na expressão religiosa dessa senhorinha de estar orando para Maria, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, e depois a Iemanjá está lá colocando barquinho com oferendas para Iemanjá na praia. Então, tem a questão de secundária e outra tem a questão do medo. Dizer aqui, olha, eu vou ser categorizado por essa palestra, na minha instituição, por familiares e por alguns que vão ver no YouTube. Eu tenho um vídeo no YouTube, convido todos vocês que estão aí no YouTube podem já ver lá, Candomblé e Umbanda, eu falo a diferença do Candomblé e da Umbanda. Foi o vídeo que eu mais perdi seguidores, e é um dos vídeos mais vistos no meu canal. Veja o paradoxo. É um dos mais vistos, presumo eu, não porque eu seja bom, é porque tem pouco material sobre isso. E é o que eu mais perco. Aí, olha os comentários que estão lá. Jesus tem poder, sangue de Cristo, está repreendido. Os comentários reais eu faço questão de não apagar. Então, nós não tivemos um crescimento também porque muitos tiveram medo. Aí agora nós tivemos o último censo. E aí voltou a crescer o Candomblé e a Umbanda. Que bom. Porque e aí eu começo a minha palestra agora com o título Religiões ou Religiosidades Afro-Brasileiras, Crenças e Resistência. Porque há resistência nesse país. Porque mesmo diante de toda a perseguição, mesmo diante de toda a opressão, mesmo diante do silêncio que os colonizadores impuseram às religiões afro-brasileiras, a crença, ao universo sagrado dos povos trazidos para o Brasil como escravos, tambores continuaram tocando, eu me emociono, e resistiu. Dito isso,
essa resistência é expressa hoje, e eu vou falar em nome do Núcleo de Estudos da Religião na Educação e Sociedade, o NERES, o grupo que eu tenho a honra de liderar, um grupo CNPq, e a nossa especialização, que eu já falei, não vou falar mais, é especialização em Ciência da Religião e Ensino Religioso. A gente fez questão de colocar o ensino religioso aí, porque nós entendemos que essa resistência tem que ter também a sua estrutura ou estruturação para o chão da sala de aula, como trincheira de luta e de resistência. E aqui quem fala é quem não, me perdoem até porque não é meu lugar de fala também. Eu não sou praticante do candomblé e da umbanda, não creio nos orixás, tenho o maior respeito. A última vez que eu fui em terreiro, me foi dito que eu sou filho de Xangô, mas não creio nos orixás. Assim como eu também não sou espírita, e para mim o maior líder religioso do Brasil chama-se Chico Xavier. Me considero cristão, mas queria colocar isso aqui porque o meu lugar de fala não é de religioso, e sim de quem estuda o fenômeno religioso. Bom, trouxe alguns textos para a gente dar uma lida, e aí vou tentar ser o mais breve possível para ser uma roda de conversa. E aqui estão algumas compreensões, me perdoe um erro ou outro que tiver no texto. Sistema de resistência simbólica são as religiões afro-brasileiras. E aí repito, a despeito das perseguições, a despeito do silenciamento feito pelo colonizador opressor, a despeito dos cristãos, infelizmente, parte deles, espero que minoria, que perseguem as religiões de matriz afro-brasileira, os tambores continuam tocando, continua se dançando e continua se expressando o sagrado de forma autêntica, de forma resistente e de forma digna. Então, compreendemos as religiosidades, está ficando lá aqui, desculpa, as religiosidades brasileiras como o candomblé e a umbanda, eu coloco aí negrito, mas também o tambor de mina, o batuque, o xambá e tantas outras, não apenas como um sistema de crença, mas como sistemas de resistência simbólica. Resiste. Mais do que religiões, são modos de existir e de sobreviver em meio a um país fundado sobre a escravidão e o epistemicídio, isto é, o apagamento sistemático dos saberes negros. Foi negado a cultura, a identidade de povos inúmeros trazidos para cá e silenciados, sobretudo no que é mais importante, ao nosso ver, que é a sua expressão religiosa. E aqui eu quero chamar a atenção para um sociólogo chamado Peter Berg. Ele tem um livro chamado Dossel Sagrado. E ele diz assim, quer conhecer quem está nessa sala aqui? Quer conhecer um povo? Quer conhecer uma civilização? Estude a religiosidade deles, a religião. Porque, segundo Peter Berg, a religião é a maior expressão cultural de um povo. E aí é onde nós queremos discutir. A maior expressão cultural dos povos trazidos para cá, escravizados, desumanizados, negados em sua existência. Porque quando a gente fala escravidão, corre o risco da gente ser, de usar de eufemismo, ou de ser um tanto superficial. É negar a dignidade, a identidade, é negar a existência. Foi isso que foi feito com os povos trazidos para cá. E acerca disso, eu preciso enfatizar aqui. Foi negado a possibilidade de se expressar culturalmente, de vivenciar o sagrado desses povos, que precisaram, então, mascarar sua religião através de um processo sincrético, que eu vou falar agora. Sincretismo, quem não souber, não tiver muito próximo a alguns conceitos da ciência da religião, da sociologia, é o conceito de misturar religiões, de hibridizar as religiões. Por exemplo, a senhorinha que eu estava falando, que hora está rezando para Nossa Senhora e depois vai lá para Iemanjá, e para ela é a mesma coisa, assim. Ou é como ela fundamenta, como ela estrutura o cosmos sagrado dela. Então, o epistemicídio é esse apagamento da cultura afro-brasileira. Que aí, aqui eu tenho uma honra de falar, que vem resistindo por conta dos tambores que continuam sendo tocados e dos orixás que foram trazidos para cá e continuaram sendo cultuados e hoje são expressão de resistência e de vitória desse povo tão subjugado, marginalizado, periferizado. Continuo. As religiões afro-brasileiras não nasceram em liberdade, e sim em contextos de cativeiro e opressão.
E, paradoxalmente, é no interior da violência colonial que floresce uma das mais sofisticadas formas de espiritualidade e de reconstrução identitária que o Brasil já produziu. É em meio a essa crueldade colonizadora que o candomblé, a Umbanda, não só, e aí eu faço uma correção na nossa palestra, uma correção já anteriormente pensada, botei resistência, mas queria falar aqui, que resistência ainda é pouco para o que foi feito. Não só resistiram, persistiram e venceram, porque conseguiram manter a sua identidade, mesmo diante desse cenário lamentável que nós estamos falando agora, e se tornou uma espiritualidade identitária e extremamente sofisticada. Dito isso, antes mesmo de passar o slide, eu queria falar do Henrique Dussel. Henrique Dussel é um filósofo. Ele diz o seguinte, ele fala sobre decolonialidade, a gente vai falar daqui a pouco. Ele diz que a modernidade para nós, da América Latina, porque a gente está falando das religiões das matrizes afro-brasileiras, e infelizmente são dois brancos que estão aqui, sobre um olhar eurocêntrico. Eu falei agora de Peter Berg, de Daniel Revelegé. Eu não trouxe sequer um teórico negro, uma negra. E, embora aqui não é o discurso religioso, repito, aqui é o discurso científico, de quem estuda a religião e não de quem pratica. Mas, por que então eu estou falando do Dussel? Porque o Dussel diz o seguinte, que a pós-modernidade é aquela que eu falei lá do começo, que prevê a fragmentação das religiões, a diversidade, a pluralidade, tal qual, por exemplo, praticado no candomblé, na Umbanda. Ela não serve para nós latino-americanos e nem muito menos para o candomblé e para a Umbanda, porque ela não admite a colonização. E aí eu quero fazer um corte aqui, um corte teórico. Nós só podemos discutir resistência do candomblé e da Umbanda se entendermos que para nós latino-americanos a modernidade ela se inicia com o processo de colonização e ponto, não tem discussão. Se nós não levarmos em consideração a colonização para fazer qualquer debate advindo da modernidade, inclusive dos dados do IBGE que eu passei para vocês agora há pouco, nós não consideramos o quanto resistiu a cultura afro-brasileira, as religiosidades afro-brasileiras. Diante daquele cenário que eu falei agora há pouco, cenário de quase 400 anos de escravidão e de um assassinato, um silenciamento da cultura e da identidade dos povos aqui trazidos como escravos e que trouxeram, repito, os seus orixás e os tambores continuaram tocando, continuaram dançando e resistiram. A religiosidade afro-brasileira é, então, expressão de luta e expressa o que há de mais potente enquanto resistência simbólica, política e cultural na história brasileira. No meu texto, que produzi recentemente, lá está posto, não há, ao meu ver, vocês podem tranquilamente discordar, aqui é um momento, inclusive, da gente debater, nenhuma outra expressão de resistência e de luta tão linda, tão forte, tão poderosa, quanto a manutenção do toque dos tambores, dos terreiros, que aí eu já adianto. Em terra de Zumbi e Dandara, todo terreiro é um quilombo. Nas religiões afro-brasileiras, a esperança e a persistência não está apenas projetada em um futuro escatológico, mas profundamente enraizada no presente vivido e na ancestralidade. Esse terreiro que é um quilombo não é... E aí eu quero fazer uma ressalva aqui. Há entre nós pesquisadores da religião quem, por exemplo, inclusive praticantes, advogam pela teologia do candomblé, ou teologia da Umbanda. Eu, como pesquisador, acho um absurdo, sobretudo como filósofo, porque é pegar o logos grego, a racionalidade grega, que é praticada para religiões escritas, religiões de escrita e religiões de revelação, e querer aplicar ao candomblé e à Umbanda, por exemplo, que é uma religiosidade oral, familiar, maternal, paternal. É o pai, é a mãe de santo, é o filho, é a filha de santo. Veja, é pegar o logos grego, é se submeter de novo à lógica eurocêntrica dos colonizadores que nos silenciaram. Então, teologia do candomblé, teologia da... Para mim não tem muito sentido. Lógico que eu não faço muito esse debate publicamente, porque ele é duro. Há quem diga, nós não temos direito de ter uma teologia. Não, tem direito, vai lá, faz, fica à vontade. Agora, isso é se submeter à lógica eurocêntrica, à lógica colonizadora. Então, veja, diferente do cristianismo, por exemplo, que veio à frente, eu tenho uma tatuagem do Nietzsche aqui, o Nietzsche diz o seguinte, que todo cristão é covarde,
porque deixa de ser feliz, negligencia essa vida em função de outra vida. No candomblé e na umbanda, não. Vive-se a esperança do hoje. É a religiosidade do corpo, corpórea, de agora, do aqui. É uma religiosidade para resistir, para vitória. Porque, diante de tudo que nós passamos e que discutimos aqui, eu estou tentando passar aqui, o candomblé e a umbanda. Aí, para quem chegou agora, as religiões afro-brasileiras são muitas, mas eu estou, e para você que está nos assistindo, acompanhando ao vivo, eu estou falando mais especificamente do candomblé e da umbanda. Vejamos, sobre o candomblé, há distinções, eu não vou me aprofundar muito nas distinções, mas como tenho duas expressões das religiões afro-brasileiras, aí eu quero aqui não definir o candomblé ou definir a umbanda. Repito, eu tenho um vídeo aqui, já falei para vocês, foi o que eu mais perdi seguidores, e é o mais visto do meu canal, que é candomblé e umbanda, para você ver o preconceito como é. Mas tem lá bem a definição. Aqui eu quero falar de como o candomblé e como a umbanda percebem ou têm esperança. E aí eu falo esperança aqui, quase trago no slide, mas assim faço oralmente, numa perspectiva do grande Paulo Freire. Não é esperança de esperar. É uma esperança de agir, é uma esperança do esperançar, como diz o Freire. É uma esperança do fazer aqui e agora. E agora há pouco, eu falei e registrei aqui que o candomblé e a umbanda são religiões do aqui, do agora, do corpo, do momento, não do futuro. E essa esperança se dá aqui e numa esperança de ação. Então vamos lá, no candomblé a esperança é ligada à manutenção do axé, à energia vital, que circula nos corpos, nos ritos, na natureza e na coletividade. A vida é constantemente regenerada, através dos orixás, que não são deuses distantes, longes, mas presenças próximas, que participam das alegrias e sofrimentos do povo, ou dos povos. Os orixás estão aqui, estão próximos, fazem parte do momento sagrado, do momento vivenciado, estão postos entre os praticantes, entre os crentes. Não é algo que está distante, não é algo transcendental. Por exemplo, o Deus cristão é um Deus transcendente, está para além. No caso dos orixás é imanente, está aqui, está posto. Vejamos, a esperança aqui então se manifesta no culto, na música, na dança, na cura e na resistência cultural. Então é assim que o candomblé resiste. Para falar da umbanda rapidamente, ainda nessa perspectiva de esperançar, a umbanda por sua vez, com seu caráter sincrético, explico já uma diferençazinha de ambas, incorpora elementos do espiritismo, do catolicismo e das tradições africanas. E apresenta uma forma de esperança voltada ao acolhimento dos sofredores, olha que lindo, ao consolo dos desamparados, desesperançados, a abertura de caminhos para marginalizados. É uma religião da escuta, do cuidado, da restauração, do equilíbrio, especialmente para aqueles que estão à margem da sociedade. Essas tradições, historicamente perseguidas e estigmatizadas, ensinam uma esperança que resiste, uma esperança que não se curva ao sofrimento imposto, mas que se reinventa em comunidade, em corpo e em rito. Então percebam, é uma esperança que resiste, mas no agora. E qual é o agora? Na musicalidade, na cura, nos terreiros. Eu sempre, quando estou lendo sobre, eu lembro da Daniela Mercury, por exemplo, que faz crente, ou fazia, que agora, depois do neopentecostalismo, ter sido extremamente agressivo com as religiões afro-brasileiras, ela fazia todo mundo cantar irê, orixás, até crente, com todo respeito aos crentes, eu falo mais específico aos neopentecostais, sem nem se ligar. Isso é resistência cultural. Só uma diferençazinha do candomblé para a umbanda, assim, para quem não tem mais referência sobre. O candomblé é o culto aos orixás. Então você vai ter no candomblé Yansan, Oxum, Ogum. Você vai numa casa de umbanda, e aí é muito difícil falar isso, porque como pesquisador, às vezes a gente tem divergências com praticantes, e tudo bem. Primeiro que a gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Mas dentro do mundo acadêmico, das pesquisas, a gente precisa definir e conceituar. Você vai numa casa de candomblé, o culto é aos orixás. Então você não vai encontrar pomba-gira, por exemplo, numa casa de candomblé. Você não vai encontrar bola de cristal, cartomancia, mesa branca. Ora, isso não são elementos africanos. Percebem?
Já não, Umbanda é um universo sincrético muito maior. Eu tive o privilégio de fazer, na região metropolitana, um levantamento das casas de candomblé. Nós tivemos dificuldade de encontrar, éramos eu e 4 bolsistas. Por quê? Porque nós entrávamos, diziam que era de candomblé, mas tinha desde imagem de Padre Cícero, a própria Pombagira, que é uma cigana, não é um elemento trazido da África. Então veja, o candomblé é uma crença nos orixás. A Umbanda também, mas traz outros elementos. Elementos ciganos, elementos indígenas, elementos católicos, elementos espíritas, como a mesa branca, por exemplo. Até bola de cristal é possível encontrar em algumas casas de Umbanda. Passando, vou tentar ser mais rápido agora, das raízes históricas. A travessia atlântica não foi apenas física, foi ontológica. Milhões de africanos foram arrancados de seus mundos simbólicos, línguas, cosmologias e deuses. O navio negreiro não transportava apenas corpos, mas tentava, olha como é duro, tentava reduzir sujeitos a coisas. É tirar o que eu falei no início dessa fala, o direito à própria existência. É silenciar a identidade, ou excluir, anular a identidade, ou identidades. Contudo, coloco em negrito aí, mesmo sob a condição de mercadoria, os africanos trouxeram seus orixás, axé, e resistem, que no Brasil foram interditados pelos senhores, perseguidos pela igreja, precisaram aprender a vestir máscaras, passaram por um acentuado processo de sincretismo à medida que iam sendo demonizados. Uma inversão simbólica que mostra o quanto o colonizador precisou demonizar o sagrado do outro para justificar sua dominação. Então aí tem algumas questões a serem discutidas. A primeira delas, foi negado o sagrado do outro pelo colonizador para justificar a sua colonização, para manter a sua colonização. Então não dá para discutir candomblé, umbanda e resistência sem considerarmos que para nós a modernidade começa com a colonização. A colonização não é secundária e é dela que vem a nossa resistência, porque é uma colonização branca, cristã e católica, e que hoje, felizmente ou infelizmente, como falei no início, não são nem os católicos mais os maiores perseguidores do candomblé e da Umbanda, são os neopentecostais. Tem traficantes agora do Rio de Janeiro, veja que até conceitos éticos são postos numa perspectiva de pós-verdade. O traficante se converte, vira cristão, neopentecostal, e aí ele vai aos terreiros, a chutes expulsar pais, mães de santos, quebrar as imagens, violar um espaço sagrado, um espaço de identidade, um espaço de cultura e um espaço de crença que resistiu a 400 anos de escravidão e agora tem que resistir a pastores como Silas Malafaia, a pastores como Feliciano e tantos outros, e alguns padrecos também, Ricardo não sei de que, uma canção nova, que insistem em demonizar o que é do preto. É do preto, é do demônio. Ora, se tem um filme da Marvel com Odin, qual é o galegão, o nome dele? Da Marvel? Me esqueci. O Thor. Aí a gente assiste, leva os filhos, é bonito. Se fizer um filme da Marvel que tenha Ogum, que tenha Exu, você vai ver o que é pastor, padre aí, a advogar que é um filme de demônio. É do preto, é do demônio. Então, busca se demonizar. Ou seja, se o Deus é um Deus nórdico, é um Deus europeu, que nem o Odin, o Thor, se tem olhos azuis e é loiro, aí tudo bem. Mas se for um Deus africano, um Deus dos escravizados, um Deus dos negros, do preto, aí é do demônio. Aí sim, vamos demonizar. Voltando, essa parte aqui é outra parte tão importante, que vestir máscaras para resistir a esse processo. Aí deixa eu continuar lendo, que lá embaixo eu falo aqui, ó. Mas há aqui uma genialidade, que é o sincretismo. Demorou para que eu percebesse isso, eu espero que vocês consigam perceber. Se não, fico aberto a perguntas, a críticas, sobretudo. Há aqui uma genialidade. Ao sincretizar, os povos afrodescendentes não se rendem, apenas criam uma nova forma de falar o indivisível. Assim, coloco em negrito, o sincretismo é menos submissão
e mais camuflagem estratégica, uma forma de fazer o sagrado sobreviver sob a máscara do opressor. Quando precisou cultuar os orixás usando símbolos ou imagens católicas, a primeiro momento, assim, é muito fácil a crítica e dizer, olha, isso é um sincretismo aí, só se você vai para uma casa de candomblé, terreiro de candomblé, por exemplo, é muito comum começar-se com oração da Ave Maria, reza da Ave Maria, Pai Nosso, muito comum, que são elementos puramente católicos. Você pega alguns, São Jorge. Mas por quê? Porque, olha, como é que eu cultuava? Eu pegava o santo católico para que o senhor, para que o colonizador, para que o escravocrata, ele permitisse o culto. Isso não é um sincretismo de submissão. Isso é estratégia de resistência. E como nós, trabalhadores e trabalhadoras, oprimidos, seja religiosamente como Candomblé e Umbanda, somos geniais em orquestrarmos, criarmos, elaborarmos estratégias de resistência que mascarem o opressor. Então, esse sincretismo é, antes de mais nada, uma forma de fazer o sagrado sobreviver. Trazer até hoje, 9/11/2025, possibilidade de 2 professores do Instituto Federal e de tantos de vocês aqui, muitos que nos acompanham na internet, obrigado a vocês, estarem aqui discutindo Candomblé e Umbanda, porque esse espaço não nos era permitido. A gente vai ver em 1990, mas vamos ver. A religiosidade afro-brasileira não resistiu apenas simbolicamente, ela resistiu socialmente. Nos terreiros se formaram redes de solidariedade, isso é lindo, e proteção comunitária, especialmente durante a escravidão e após a abolição. Os terreiros eram e ainda são espaços de acolhimento, educação informal, cuidado e transmissão cultural. No vídeo que eu falei para vocês, tinha uma criança, eu não lembro se ela está com adultos, eu não sei se mãe, e aí que absurdo, a criança sendo levada para o terreno. Pô, devia ser um absurdo, igualmente, a gente levar as nossas crianças para o catecismo ou para o culto dominical, sei lá. Vê só como é a tentativa de silenciar, de negar, de deslegitimar uma identidade, o universo sagrado, simbólico, de crença de um povo. Isso é prática colonizadora. Então, continuemos. Em um país que negava a cidadania aos negros libertos, o terreiro tornou-se a primeira instituição civil negra. Isso é legal. Repito, a gente vai falar de novo daqui a pouco. Em terra de Zumbi e de Dandara, que eu não esqueça de dizer isso no final da palestra de novo para ficar registrado, o quanto possível for. E a gente está falando em Alagoas, Maceió, Alagoas. Em terra de Zumbi e Dandara, todo terreiro é um quilombo. Todo terreiro é um quilombo. Eu mesmo assombro. Em um país que negava a cidadania aos negros libertos, o terreiro tornou-se a primeira instituição civil negra. E até hoje ele é o lugar onde se preserva o idioma iorubá, o toque, a culinária, a música, o saber medicinal, a memória dos antepassados, um verdadeiro arquivo vivo da cultura africana no Brasil. É resistência. É no terreiro que a cultura afro-brasileira, a religiosidade afro-brasileira resiste. Contudo, essa resistência teve um preço. Teve e tem um preço. A criminalização do candomblé, iniciada com o Código Penal de 1890, que enquadrava os rituais como curandeirismo e feitiçaria. Eu queria falar muito sobre aqui, mas o meu tempo eu sei que já extrapolou todo, e tem a fala do Flávio ainda, mas eu vou fazer uma indicação aqui. Precisa nem ler o Código Penal e nem tratar sobre ele. Basta, aqui em Alagoas, por exemplo, pesquisar no Google assim, de forma, ou numa inteligência artificial dessas, a quebra de Xangô. E aí vocês vão perceber o que é crueldade e o que é perseguição às religiões afro-brasileiras. Axé. Hoje, falar de religiosidade afro-brasileira é falar de resistência política contemporânea. Quando uma mulher negra se afirma como Yalorixá, quando um homem toca o atabaque, quando os jovens ocupam a rua para celebrar o dia de Iemanjá,
Há ali um gesto político que reocupa o espaço público e afirma uma identidade subalterna como digna e sagrada. O símbolo tornou-se política. O turbante, o colar de contas, o cheiro do dendê, tudo que foi criminalizado tem voltado como marca de pertencimento e orgulho, sobretudo orgulho identitário dos povos negros. Passo e digo o seguinte: em tempos de intolerância, a defesa das religiões afro-brasileiras é a defesa da liberdade simbólica e da dignidade humana. Eu não preciso ser gay para defender a comunidade LGBT, negro para defender a dignidade da crença e o respeito às religiões afro-brasileiras. Ser mulher para lutar contra o machismo, mesmo sabendo que ele é estrutural e está em mim tão forte quanto está em qualquer outro homem, e que eu preciso combater todo dia, não preciso ser mulher. Preciso defender a dignidade humana, isso nos separa enquanto humanos e barbárie. Desculpa, vou ler novamente. Em tempos de intolerância, a defesa das religiões afro-brasileiras é uma defesa da liberdade simbólica e da dignidade humana. Seguem em resistência e continuam dançando, mesmo quando o mundo insiste em calar os tambores. Por isso que eu falei tanto. Mesmo insistindo em calar os tambores, os colonizadores não conseguiram calar, silenciar essa crença que, repito, é o maior, ao meu ver, símbolo de resistência cultural, simbólica, religiosa no Brasil. A religiosidade afro-brasileira nos lembra então que a luta pela dignidade passa também pela luta pelo direito de narrar o sagrado com a própria voz. O que se celebra no terreiro não é apenas o orixá, mas a vitória. A gente falou tanto em resistência, eu quero falar em vitória agora. Vitória simbólica de um povo que recusou a desaparecer. Eles podem tramar o nosso fim. Eles podem combinar em nos matar. Mas nós combinamos em não morrer. Nós combinamos em resistir e nós vamos vencer. Cada toque de tambor é um ato de memória. Cada corpo em transe é um corpo que sobreviveu à travessia. Os que estão aqui há mais tempo. É aquela travessia do Atlântico. Aquela travessia nos navios negreiros. Foi encontrado agora recentemente, me perdoem, a gente em pesquisa, um dos nossos colegas pesquisadores, ele estuda período Brasil colonial. E aí, fuçando jornais, ele encontrou um jornal da época que estava uma reclamação porque as praias estavam sujas de Recife, em Boa Viagem. Vocês conseguem imaginar qual era a sujeira na praia? Corpos. Muitos corpos. Os negros que não sobreviveram à travessia do Atlântico. Que não sobreviveram à crueldade dos navios negreiros. Bom, nós nos recusamos a desaparecer. E isso por si só é o mais profundo dos milagres. Fecho então com, como bem disse o teólogo afro-brasileiro, agora eu trago sim um afro-brasileiro, até então eu tinha discutido alguns europeus, e repito, como o Henrique Dussel, não há como discutir nenhum tema como religiosidade afro-brasileira sem termos como referência o processo de colonização. Como bem disse o teólogo afro-brasileiro Clóvis Moura, o terreiro é também um quilombo espiritual, um espaço de reconstrução subjetiva e cultural e política. A esperança aqui é decolonial. Como eu falei bastante da decolonialidade, usando por exemplo Dussel, eu vou tentar correr aqui contra o tempo por causa do Flávio e vou registrar pela terceira vez o que eu quero que fique registrado quantas vezes for possível, e me perdoe ser repetitivo. Todo terreiro é um quilombo. Em terra de Zumbi Dandara, como Alagoas que estamos falando, todo terreiro é símbolo de resistência. Todo terreiro é um quilombo, é uma resistência cultural, é uma resistência política, é uma resistência de crença. No mundo que tentou desumanizar o negro, o culto ao orixá devolve o corpo e a voz àquilo que o colonialismo tentou silenciar. Daí ser tão importante a decolonialidade. A dança ritual, o toque do atabaque, repito, o transe, são linguagens do corpo que afirmam: nós existimos e o sagrado está entre nós.
A despeito de tentarem silenciar a fé, a crença afro-brasileiras, em especial do candomblé e da umbanda, os tambores continuaram tocando, continuou-se dançando e os orixás continuou sendo cultuados. Como afirma Muniz Sandré, repito, nós existimos e o sagrado está entre nós. Religiões e ou religiosidades são distintos, mas não dá muito tempo de explicar. São epistemologias do corpo, em uma corporeidade que, por si só, é resistência, pois se opõe ao modelo racionalista e disciplinador da modernidade europeia. Falei no começo. Por exemplo, a ideia de teologia do candomblé e teologia da umbanda meio que se contrapor a uma decolonialidade, se contrapor o eurocentrismo que nos escravizou, que tentou silenciar a fé e a crença dos povos africanos. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Pois se opõe ao modelo racionalista e disciplinador da modernidade europeia. É, por natureza, decolonial. Aqui eu faço referência a Henrique Dussel, que eu já expliquei anteriormente, vou passar um pouco à frente. Cada rito é um ato político, o toque do tambor é um grito da memória, o corpo possuído pelo orixá é a encarnação da ancestralidade, e tudo isso subverte a ótica e a lógica colonial. Tudo isso subverte a tentativa do colonizador de silenciar para legitimar sua colonização. Eu finalizo aqui minha fala. Aqui estão as referências dos meus estudos. Eu vou deixar à disposição esses slides. Agradeço você que está nos acompanhando pela internet. Tem muitos alunos e alunas nossas já em especialização. Os que estiverem presentes, muito obrigado. E muito obrigado a todos e a todas que estiveram aqui comigo.